Excelentíssimo senhor presidente, nobres desembargadores que acompanham essa colenda da Câmara, os demais presentes, meu nome é Fabrícia Ramos Ferreira Moura e nessa oportunidade eu atuo como advogada do apelante João das Neves, a quem represento para requerer a reforma da respeitável sentença que foi proferida pelo juízo de primeiro grau. Esse caso em análise ele envolve a compra e venda de um imóvel rural, denominado Sítio Jogo dos Tronos. E durante toda a negociação, a senhora Daniela Tagarela anunciou que o imóvel possuía 20 hectares. Essa informação ela não foi apenas um detalhe de conversa entre as partes, muito pelo contrário, ele foi essencial para a concretização do negócio. Isso porque o valor da venda ele foi discutido com base no preço de 95 mil por hectare, chegando ao valor total de 1.900.000. Então, após a lavratura da escritura e a emissão de posse, o senhor João das Neves contratou um levantamento topográfico para verificar as características da propriedade. E foi então que foi constatado que o imóvel possuía menos do que a senhora Daniela Tagarela tinha dito. Ele possuía 16,8 hectares. Estamos falando de uma diferença de 3,2 hectares, o que corresponde a 16% da área anunciada pela vendedora. Excelências, o ponto central dessa apelação é justamente definir se estamos diante de uma venda ad corpus ou de uma venda ad messuram. A sentença, ela entendeu que a venda foi ad corpus, fundamentando-se no fato de o contrato mencionar a matrícula do imóvel, suas contratações e conter cláusulas segundo o qual o comprador adquiriu como corpo certo e determinado. Entretanto, com o devido respeito ao entendimento do juiz de origem, os fatos demonstraram situação diversa. Na venda de corpos, o que realmente importa é o imóvel em si, considerando como um todo, sendo a referência à metragem apenas indicativa. Já na venda ad messuram, a extensão territorial é elemento determinante para a formação da vontade das partes e para a definição do preço, né? E é exatamente isso que ocorreu no presente caso. O preço, ele não foi estabelecido de forma global desde o início das negociações. Ele foi calculado e a partir da quantidade de hectare que a vendedora senhora Daniela Tagarela afirmou existir no imóvel, e com isso a metragem influenciou diretamente na formação desse valor desse contrato. Por essa razão, eu, como advogado do senhor João das Neves, entendo que o caso deve ser analisado à luz do artigo 500 do Código Civil, que assegura a proteção do comprador quanto à área efetivamente entregue. Essa área a qual foi vendida para o senhor João das Neves é inferior àquela informada no momento da contratação. E, além disso, a diferença encontrada ela não pode ser considerada insignificante. Até porque a própria legislação ela estabelece como parâmetro o limite de 1/20 dessa área negociada, equivalente a 5%. No presente caso, a divergência alcança 16% percentual, muito superior ao admitido pela lei. Outro aspecto relevante é que a simples vistoria realizada pelo comprador antes da aquisição não tem o poder de afastar esse direito. Não é razoável exigir que uma pessoa apenas observando visivelmente uma área rural, ela consiga diferenciar se tem a mais ou a menos os hectares realizado na medição técnica especializada. Então, mediante isso, resta evidente que o apelante ele recebeu área inferior àquela que legitimamente ele esperava adquirir, né? Aquela que foi prometida para ele em compra. Excelências, o direito civil ele deve prestigiar a boa-fé objetiva, a confiança depositada nas informações prestadas durante a negociação e o equilíbrio contratual, e também permitir que o comprador ele suporte sozinho um prejuízo dessa magnitude significaria ignorar a realidade dos fatos e a finalidade, né, que o Código Civil do Código 500 do Código Civil, do artigo 500 do Código Civil, ele nos garante. Então, diante do exposto, requer o apelante conhecimento e o provimento da presente recurso da apelação para reformar integralmente essa sentença, recorrendo-se ao direito do abatimento proporcional do preço pago em razão da diferença da área constatada,
E subsidiariamente, caso vossas excelências elas entendam que a redução da área ela compromete na finalidade econômica do negócio, requer que seja decretada a resolução do contrato por razões que confiam o apelante no elevado senso da justiça dessa colenda Câmara. Muito obrigada.